Quero agradecer a irmã Claudete, da UFEBRAC, que nos convidou para estar ministrando nessa noite, e ao pastor Orlando, que cedeu o púlpito dele hoje, num domingo. Nenhum pastor gosta de ceder o púlpito, inclusive numa Santa Ceia. Mas nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Eu vou fazer uma pequena introdução e depois eu vou orar. Nós vamos falar sobre uma mulher sábia da Bíblia. Nós conhecemos muitas, né? Esther, Ruth e outras mulheres, mas eu vou falar hoje da mulher de Nabal, uma mulher muito sábia e inteligente. E o que Deus fez através da vida dela nesta noite. Em 1 Samuel 25, do 18 em diante, vai ser a palavra de hoje. A nossa introdução é assim. Abigail era esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Ali, os pastores de Davi fizeram contato com os pastores de Nabal. Necessitando de alimento para os seus homens, Davi mandou pedir mantimentos a Nabal. Ao ouvir o pedido, Nabal negou-se a fornecer alimento e afrontou Davi diante dos mensageiros, negando qualquer apoio. Pai querido, esta é a tua palavra. É a palavra que tu colocastes no nosso coração. E eu te agradeço, Pai, porque tu é que colocaste, Senhor, na nossa vida, homens e mulheres de Deus, para estar falando da tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Te agradeço, Senhor, porque tu és o nosso Senhor e além de ti não há outro, Pai. E que a cada dia nós estamos aqui para te glorificar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém? No primeiro livro de Samuel, 25, no versículo 10 e 11, os irmãos podem colocar para a gente? 10 e 11. Olha lá. E Nabal respondeu aos moços de Davi, dizendo: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia, margem do seu senhor. 11. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Eu tenho aqui esta palavra, alguns comentaristas, antes de entrar na palavra, eu gostei muito desta palavra porque ela é bem expositiva. Ela explica bem o que aconteceu naquele tempo. Alguns comentaristas observam uma semelhança entre Nabal e Saul. Os dois são hostis ao leal e honesto Davi. Os dois vão contra o conselho da família e partidários. Os dois finalmente são derrubados por Deus e não por Davi. Olha só, Samuel disse que Saul agira tolamente, usando as mesmas letras hebraicas que compõem o nome de Nabal. O mal de que cada um fez a Davi, e Davi voltar para condená-los. Que lição! Deixemos os próprios atos de nossos inimigos condená-los, ao que, em vez de lançarmos mão na vingança. Mateus 5,44. Que diferença do que Jesus ensinou no seu evangelho? Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. A palavra do Senhor, a cada dia, ela nos ensina. Se você abrir a palavra, ela vai te ensinar a como agir, a como estar na presença do Senhor, a como ser um homem e uma mulher de Deus. E hoje, como é um dia da UFEBRAC, né, nós vamos falar dessa mulher.
Abigail, ela era esposa de Nabal, um homem rude e tolo. Eu até marquei um textinho assim, que está escrito assim, ó. Apesar de muitas mulheres serem infelizes com o marido que elas mesmas escolheram, Abigail provavelmente não se uniu a esse homem, difícil por vontade própria, pois em sua época a maioria dos casamentos era arranjados pelos seus pais. Antigamente, as mulheres não podiam escolher com quem casar. Então, elas tinham que aderir à vontade do pai e da mãe. Se o pai escolhesse um homem para elas, elas tinham que obedecer, elas tinham que se casar com eles. E nessa época não era diferente. Nabal, ele significa, o nome dele significa insensato e tolo. O texto bíblico, no 2, diz assim, que ele era um homem muito poderoso. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então, naquela época, quando um homem tinha bastante gado, ele era um homem rico, riquíssimo. E este homem era um homem poderoso. Além de insensato, ele era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Isso no versículo 2 e no versículo 3. No versículo 17, você coloca para a gente? 25, 17. E nós vamos, por enquanto, seguir esse texto. Agora, pois, considero e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele e os filhos de Belial, e não há quem possa falar. O 17. O seu coração era focado em bens materiais. Ele queria ter bens. Ele não se importava com os outros. Era um homem de mau relacionamento, principalmente com seus empregados. Ele não ligava para ninguém. Talvez ele nem ligasse muito para sua esposa. Ele só queria cuidar do seu rebanho e das suas coisas materiais. Então, naquele ponto, Davi estava ali com os seus homens, naquele lugar. E ele recorreu à tropa deste homem para ajudá-lo, porque já estavam faltando as coisas. Ele pediu a Davi, ele pediu a Nabal que lhe trouxesse, que lhe desse alguns alimentos. Falou que a casa dele era bem-vinda, que seria agraciada, que seria uma bênção. Mas, irmãos, quando alguém tem em seu coração alguma coisa de ruim, ela não aceita. Nós já vimos muitas pessoas assim. Você pede alguma coisa para ela, ela fica imaginando. Imagina que eu vou ajudar esta pessoa. Imagina que eu vou dar alguma coisa para ela, ela que se vire. Então, foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Mas Davi, ele estava ali com os seus pastores, e esse homem com os seus pastores ali tosqueando as ovelhas. Então, numa parte aqui da história, ele diz que os homens de Davi estavam com os homens de Nabal juntos, no mesmo local. E logo depois você vai ouvir ele falar, os homens de Nabal, que os homens de Davi só ajudaram eles. Estiveram ali juntos, dormiram, e Davi não fez um mal para eles. Então, não precisava daquele homem tratar tão mal a Davi. Davi desejou paz à sua casa e solicitou que ele lhe enviasse o que pudesse. Você pode enviar qualquer coisa. Entendeu? Na imaginação de Davi, aquele homem ia ajudar ele. Naquele momento, eu já esqueci do microfone, né? Então, como o seu temperamento era colérico, ele nem agradeceu Davi. Davi tentou ser bondoso. Como ele era? Ele era o rei de Israel. Ele era um homem de boa índole. Ele era um ungido de Deus. Outra coisa, vou dar uma paradinha aqui. A minha mãe sempre falava, né,
nas pregações dela, e às vezes quando ela conversava com a gente nos domingos à tarde, que eu tenho umas saudades, ela falava assim: não se pode falar contra um ungido de Deus. Olha, sabe por quê, irmãos? Porque recai sobre você. Aquela coisa que você está jogando para a pessoa vai recair sobre você ao mesmo tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado, ser irônica aos empregados de Davi. Olha só, aos moços de Davi. Quem é este filho de Jessé? Tomaria eu o meu pão, as ovelhas, né, que eu matei, que eu tosquiei para os meus tosquiadores, e a daria a um homem que eu não sei de onde vem. Isso falou no 10 e no 11. Mas, como Davi era esquentadinho, ele tinha um sangue vingar a afronta. A resposta dura de Nabal foi uma grande afronta a Davi e ao seu grupo de guerreiros, dispostos a lutar por Davi. Olha, ele tinha homens dispostos a lutar com ele, seja pelo que for. Ele tomou 400 homens, era muito homem, 400 homens. Às vezes a gente fica pensando, né? Quantos são 400 homens hoje aí, já espalhados aqui na rua? É muito, dá quase para encher a rua toda. A intenção dele era atacar Nabal. E tudo que ele tinha com extrema vingança e destruir tudo. Vamos ler o 25, 22? Olha lá. Faça Deus o que aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ele não ia deixar homem, mulher, menino, nada. Ele não ia deixar vivo. Ele queria acabar com todos do sexo masculino. Sim. Ele já estava pensando em deixar as mulheres. Entendi. A reação de Davi foi carnal, carregada de ressentimento e vingança. Aquele momento, o sangue deve ter subido à sua cabeça e ele ficou sem pensar. Mas Abigail demonstra o seu caráter. Olha aí. Agora surgiu a nossa mulher. Uma mulher prudente. O nome dela significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza e entendimento. Prestem atenção. Era uma mulher bonita e inteligente. Você acha que Davi ia deixar passar, né? Não. O caráter conciliador de Abigail, Davi, ele cavalgava com a fúria de um homem ferido. Ele pegou os 400 homens e corria com os seus cavalos. Mas chegou em uma esquina, uma mulher chegou com o seu jumento, montada no seu jumento, e com alguns homens dela na frente. E aí o que ela fez? Ela parou e Davi olhou. Na hora que ele olhou para ela assim, ele parou, sendo que ela desceu do seu animal e prostrou-se com o rosto em terra. Ah, meu Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Ele parou e ouviu o que ela disse. E ela ainda exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos. A gente nunca pode fazer justiça com as próprias mãos. Deus, ele nos ensina assim, né?
pois Deus haveria de julgar seus inimigos. Eu sempre falo, né, nas minhas pregações, que a gente não precisa tomar mão das coisas, porque é Deus que luta por nós. Deus é que guerreia por nós, Ele é que vai à nossa frente, Ele é que vai lutando por nós, Ele é que vai abrindo os caminhos, Ele é que vai abrindo tudo para que a gente passe em paz, para que a gente passe o mar vermelho, para que a gente atravesse em pé seco, irmãos. Sabe, eu não sei o que você está necessitando hoje, mas ouça esta palavra, que Deus é quem luta por você, Deus é quem cuida de você, Deus é quem está ao seu lado. Deus, Ele vai derramar sobre você bênção sem fim. A palavra diz que Ele fará infinitamente mais do que nós pedimos ou desejamos, irmãos. Olha, ao tomar conhecimento da ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, ungido de Deus. Ele iria pôr as mãos no sangue. Ele iria mover a sua mão sobre aquele homem. Já pensou, irmão, 400 sobre um? Era um homem que ele estava com raiva, mas ele ia destruir. Diante do tamanho perigo, Abigail teve oportunidade de mostrar quem ela era. Ela deu uma lição, olha só, para todos os que servem a Deus. Saber agir nos momentos de crise. Às vezes nós estamos numa crise tão grande. Às vezes a gente se encontra com um problema tão grande que a gente não consegue pensar. A gente não consegue resolver. E esta mulher está nos ensinando a ser sábia, a ser diligente, a ser inteligente, a olhar como os olhos de Deus para o problema, não com os nossos olhos. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me usa conforme a tua vontade, não como eu quero, não, porque de mim nada vem, mas se vier de ti será uma bênção. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Então, irmãos, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, e Deus vai te usar. Ao saber do mal que estava arquitetado com o seu esposo, ela tomou uma atitude rápida. Nós temos que ser rápidas, nós temos que ser diligentes, nós temos que olhar e ver adiante. Eu sempre falo para o pastor, né, que eu vejo lá na frente já as coisas. Às vezes nós estamos conversando, falando alguma coisa, e eu estou lá já na frente imaginando. Eu tenho aquela síndrome do pensamento acelerado. Então, eu sou acelerada. Eu vejo lá na frente as coisas que vão acontecer. E graças a Deus, irmãos, até agora, Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. Todos os dias, quando nós nos levantamos, quando nós sentamos à mesa para comer, quando nós saímos para vir à igreja, nós oramos para que Deus esteja nos guardando, como o pastor falou. Ele tem que guardar a nossa entrada e a nossa saída. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ser abençoados. Davi vinha no sentido contrário, né? A solução de Abigail. A irritação de Davi, ela foi compreensível, mas ela não foi justificada. Ela demonstrou, a mulher, Abigail, demonstrou grande sensibilidade em ajudar Davi. Ela podia ter deixado para lá. O que eu vou me meter nessa história? Eu sou apenas a mulher dele. Vou me livrar deste marido, olha lá. Pensa, ele só me atormenta, ele às vezes, talvez, né, batia nela, a gente não sabe. Mas
A gente vê muito disso por aí hoje, mas as mulheres oram para que Deus converta a vida dos seus maridos e não para que tire-os, né? Observe, ela trouxe comida para Davi e com esse ato a situação melhorou. Onde uma injustiça foi cometida, necessitamos tentar corrigi-la. Ela tentou e conseguiu corrigir o que tinha acontecido. O que seria morte para sua casa, brandamente, né? Ela conseguiu reverter a situação. Ela pediu desculpas a Davi. Esta era uma piedosa alternativa para cancelar e obter uma vingança. Olha, ele estava com vingança nos olhos, mas a partir do momento que ele viu aquela mulher vindo para ele, que se derramou aos seus pés e falou, as coisas mudaram. E ela falou que Davi seria culpado pelo derramamento de sangue. E mais tarde, quando Davi se tornou rei, seu ato poderia desgastar a sua confiança e apoio do povo de Judá. Ele iria perder muito, né, irmãos? Ele ia perder, talvez ele não seria tão bem falado hoje, como se tivesse acontecido isso na vida dele, esse derramar de sangue na vida dele. Então, Davi se apressou e deixou nas mãos de Deus a vingança. E cuidou de todos, e que estava cuidando de todos os seus inimigos, né? Porque Deus, Ele cuida de nós e Ele cuida dos nossos inimigos também. Amém? Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fossem anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Olha, nós temos que ser pacíficas. Eu sei que às vezes não é fácil. A gente às vezes passa por situações que tem vontade de degolar o vizinho, aquele homem que está te atormentando. Mas você tem que ter paciência e presença de Deus na tua vida para mudar essa situação. É uma situação que pode ser mudada. Davi foi aplacado por Abigail ao encontrar-se com ela. Ele foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher. Olha o que diz em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha, uma palavra que ela deu suscitou. Ficou branda a coisa. Não precisou mais guerrear. Ele se sentiu, eu acho que ele até se sentiu incomodado pelo que aquela mulher fez com ele. Parar ele no meio do caminho e ainda falar com ele daquele jeito. A atitude humilde e conciliadora foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Ela foi humilde. Quantas vezes, né, nós deixamos a humildade de lado? Quantas vezes nós falamos, Senhor, fica aqui do lado, ó, que eu preciso tomar essa iniciativa agora, eu preciso fazer, sou eu, o Senhor não vai conseguir, Pai. Eu sempre falo, né, do quartinho que a gente tem aqui, que a gente não deixa Deus entrar. Ele está aqui. Olha, Senhor, o Senhor pode mexer em tudo na minha vida. Pode mexer no meu caráter, me ensinar, que eu seja mais passiva, que eu seja uma mulher de Deus, mas nesse quartinho, Pai, só eu posso mexer. Você entendeu? Então, você não está guardando, deixando Deus entrar na tua vida completamente. Você está se guardando ali do lado para que você resolva qualquer situação sobre a tua vida. Mas não é assim. Certamente, nesta hora, Davi ele aprendeu uma grande lição. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias. Ele não teve medo. Ele foi para cima daquele gigante enorme e o matou.
mas faltava-lhe lapidação de caráter para enfrentar situações adversas e oposições. No 37, vamos ler o 37 e o 38? Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Passados alguns dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Olha só, ele morreu. Porque ele era um homem terrível. Olha, se Davi tivesse feito justiça com as próprias mãos, a história teria tomado outro rumo. Imprevisível e perigoso. Mas a mulher chegou e cuidou para que ele não manchasse as suas mãos. Olha, ela levou os cereais, o vinho para Davi. Quando ela voltou, o seu marido estava bêbado, cheio de vinho, comendo tudo que tinha na frente. Então, na palavra diz que ele estava comendo como um rei. Mas esta mulher foi tão inteligente, Deus deu uma inteligência tão grande para ela, que ela não falou nada com ele na hora. Olha só, ela esperou o dia seguinte. Quantas vezes nós corremos e já fazemos e já falamos e não esperamos acontecer, né? Mas no dia seguinte, ela pegou ele e falou para ele que tinha levado aquelas coisas para Davi. E o que aconteceu? Esse homem teve uma parada cardíaca. Todo mundo fala que ele teve um ataque cardíaco. E ficou como uma pedra. Não se moveu. E se passaram 10 dias e Deus o feriu e matou, irmãos. Olha, o que dá o homem ser ruim, o homem ameaçar as pessoas, o homem estar sempre, sabe, fazendo coisas que não agradam a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. No versículo, tem um verso aqui que diz assim, ó, em Deuteronômio 32, 35, eu não vou deixar de ler. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o teu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. É o Senhor falando, irmãos. É uma palavra de Deus. Sabe, Deus, Ele sabe a hora. Sabe, você tem que vigiar na tua vida, nos momentos da tua vida. Eu falo para o pastor, a gente tem que estar vigiando toda hora, todo dia. Porque a gente não sabe a hora que o Senhor vem. Ele está aí, irmãos, às portas. Ele está voltando. E nós temos que tomar esse cuidado. No versículo, o ponto 3, Davi toma a Abigail por sua esposa. Logo após a morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter o livrado de cometer um grande erro. E mandou falar a Abigail para tomá-la por esposa. Olha que bonitinho que ele fez. Ele deixou o homem mau morrer, mas os olhinhos dele cresceram em cima da mulher, né? Uma mulher boa, uma mulher temente, uma mulher pacificadora. E é muito interessante isso. Ela se apressou. Ela não pensou 2 vezes, não. Ela se apressou, mudou as vestes, montou no jumento com as 5 moças que a seguiam e saiu de Davi. Olha só. Aqui tem uma coisa muito importante também que eu li, que eu guardei. Quer ver? Davi considerou a morte de Nabal como um ato de Deus, pelo qual foi vingado e protegido de derramar sangue sobre si. Pouco depois, ele pediu a viúva em casamento. E ela, graciosamente e sem hesitar, consentiu. Olha só.
eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos teus criados, meu senhor. Ah, olha só, em sua segunda viagem, Davi a levou com as suas 5 servas, a fim de permanecer como sua segunda esposa. Mais tarde, ela foi com Davi para Hebrom e Jerusalém como sua rainha. Olha que lindo! Olha que mulher maravilhosa que Davi arrumou. Sabe, eu acho que ele nem pensava numa coisa dessa. Mas, a hora que ele viu aquela mulher, ele deve ter pensado, nossa, que mulher linda, esta vai ser minha mulher. Não sei quando, mas vai. Aí Deus tomou tudo e fez tudo por ele. Nós chegamos à conclusão que Nabal era um homem sensato, dotado de um temperamento duro e violento. Mas Deus permitiu que Davi precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para os seus servos e suas servas em todo o mundo. Os homens e mulheres que lerem esse texto verão o que Deus pode fazer na vida de um servo seu. Viúva de um homem irascível que era bem-sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo insensato ao relacionamento humano. Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam. Ela, uma mulher que foi usada por Deus para que ele não manchasse as suas mãos com o sangue. Mas Deus preparou para ela tudo o que veio após, tornar-se a segunda esposa de Davi. Aí os dois foram para viagem e ela o levou. E ele a levou. Então, irmãos, às vezes a gente é afobado, descontrolado, a gente sabe que às vezes a gente quer tomar a frente das coisas, a gente quer dirigir do jeito que a gente quer, mas não é assim, sabe, não é. Deus, Ele está na nossa frente, Ele está nos ensinando, Ele vai nos capacitando a cada dia, sabe, nós não precisamos pegar uma espada, cingir a espada e lutar, não, porque Deus, Ele vai lutar por nós. Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso conselheiro. Naqueles momentos em que nós precisamos falar com Ele, é só nós ajoelharmos e falarmos com Ele e Ele vai te responder. Às vezes a gente não tem nem o que falar, né? A gente começa a chorar na presença de Deus. E aí nós sabemos que Ele vai fazer, porque Deus é um Deus que faz. Ele cuida de nós. Sabe, não precisa lutar com 400 homens, não precisa ir à guerra, não precisa nada. A nossa luta é de joelho no chão, pedindo a Deus para lutar por nós, para estar à nossa frente, para nos conduzir. Sabe, às vezes é difícil, principalmente para quem trabalha o dia todo, estar na presença de Deus. Mas, nos momentos que a gente pode, eu às vezes estou ali, trabalhando, mas conversando com Deus, eu estou ali, trabalhando e ouvindo louvores, e cantando louvores a Deus, irmãs. A gente tem que ligar ali e ouvir Deus falar conosco, porque Deus fala através da palavra, mas Ele fala conosco também através dos louvores. Temos que agir com prudência e palavras de conciliação. Sabe, a ira, não precisamos ficar irados por nada, irmãos, porque a ira é do Senhor, a Ele deu para nós a paz, Ele deu a alegria, Ele deu o amor, Ele deu a ousadia para nós falarmos dEle. Quantas pessoas têm vizinhos que nem sabem que você é crente? Amigos que nem sabem que você é crente. Então, você tem que usar isso para falar de Deus, sabe? Para falar das bênçãos que Deus faz na tua vida.
Olha, eu tenho um testemunho que numa próxima vez eu vou dar um testemunho maravilhoso de cura, irmãos. Porque Deus, Ele faz grandes milagres na nossa vida. Ele usa a mim, Ele usa a tua vida também. Sabe, muitas dores são evitadas por causa da gente falar com Deus, né? A gente às vezes toma a palavra e diz, eu sou sincero, eu falo a verdade, e a gente acaba cumprindo um sincericídio na nossa vida. Não precisamos, porque Deus, Ele está aqui, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Davi, Ele está aqui hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente na nossa vida. Sabe, queridos, se Deus não voltar hoje, nós ainda temos um tempinho para falar do amor de Deus. Eu tive um sonho algum tempo atrás, já sonhei umas 2 vezes, que Jesus estava voltando nas nuvens. E eu, muito metidinha, né? Fui lá e falei assim, Senhor, não volta ainda não. A Cris, o Marcelo, o Tiago, o Gabriel ainda não estão nos teus pés, Senhor. Espera mais um pouquinho. Ele olhou para mim, virou as costas e voltou para trás, irmãos. Olha o que Deus faz por mim e por você. Ele cumpre o querer dele na nossa vida. Eu oro para a Cris e o Marcelo e as crianças estarem... Criança não, né? Já estão 2 homens. A minha filha, o meu genro e meus 2 netos. Um tem 21 e o outro fez 17. Olha só que bênção. Eu convidei ela, Cris, venha na igreja sábado. Ah, mãe. Falei, mãe. Deus está vendo, hein, Cris? Deus está olhando para você. Ele tem cuidado de você como a menina dos teus olhos. Nós oramos e Deus curou ela. Um pastor da Metodista do Brasil vinha em casa todos os dias para orar pela Cristiane, que ela teve uma depressão profunda. Irmãos, e Deus curou ela. Ela aceitou Jesus como Salvador, mas ela não tem quem a leve para a igreja naquela casa. Então, orem por eles, por essas 4 vidas. Deus curou o Tiago de um tumor aqui, bem aqui neste lugar. Eu cheguei lá na casa dele, ele falou assim para mim, só pequenininho, pastor. Ele falou assim para mim, vó, eu preciso falar com vocês. Foi há uns 3 anos atrás. Eu falei, ai, Tiago, não me diga que você vai casar. É muito cedo, menino. Falei para ele, falou, ai, vó, que isso? Estou estudando. Aí eu falei assim, então fala. Ele falou, eu fui no médico fazer uns exames e apareceu bem nesse vão aqui, que ele é oco, né? Dentro da cabeça, atrás dos olhos, assim, um tumor. Ele era bem grande. Aí eu falei assim, Tiago, vai, isso não é nada. Brinquei com ele. Falei, vamos lá para a sala. Peguei, fui com ele para a sala, sentei no sofá com ele e orei. Falei, Senhor, isso aqui vai sair, isso aqui não é nada para o Senhor. O Senhor vai curar esse menino agora, porque é para a sua honra e para a sua glória. Não é para a minha glória, nem para a minha honra, Senhor, mas é para a tua glória. Eu quero ver a glória de Deus na vida do Tiago. E ele foi fazer o exame, logo em seguida, um mês depois, e o tumorzinho tinha diminuído bem pequenininho. Hoje ele já não tem mais o tumor, irmãos. Ele está tomando alguns remédios, né? Mas Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele faz milagres todos os dias. Olha, vocês não sabem quantos milagres eu tenho para contar do que Deus fez na minha vida e na vida do pastor. Sabe, na vida da minha família. Deus, Ele é fiel. Voltando, olha a verdade prática. A mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. Nós somos mulheres pacificadoras. Nós somos homens pacificadores.
porque eu estou falando para a mulher, mas os homens também devem ser. Sabe, nós temos que estar na palavra de Deus, sabe, focados na palavra de Deus, porque é ela que nos ensina. Eu falei uma coisa muito importante hoje para o pastor Orlando. Falei para ele, nossa, está sendo tão bom eu estar aqui, e eu estou aprendendo muito com o Senhor. E essa palavra de hoje, eu falei para ele, é expositiva, como o pastor falou. E veio ao meu coração ontem à noite, irmãos. Eu tinha uma outra palavra, mas aí Deus falou, não é essa. E eu tive que fazer tudo de ontem para hoje, estudar, ler a palavra. A minha Bíblia está toda marcada aqui com papelzinho, ó, que eu li. Peguei 2 Bíblias de estudo, sentei lá na cama e fiquei escrevendo e estudando a palavra. Porque é assim que nós temos que ser, estudantes da palavra